Seja muito bem-vindo ao Teologia, e essa é mais uma edição do podcast do Tchê. Na edição de hoje, nós vamos conversar sobre um tema muito importante, um tema ao qual nós temos o conceito de um movimento da palavra. O movimento da palavra nada mais é do que a palavra de Deus fluindo através do púlpito, indo através dos membros da igreja e assim a palavra sendo difundida em casa, nas escolas, enquanto janta com a família, enquanto conversa com os amigos, enquanto discipula outros cristãos. A pregação expositiva ela também tem um papel importante no movimento da palavra e vamos falar um pouco sobre isso também. O nosso convidado especial de hoje é o pastor Davi Merck Jr. O pastor Davi, ele é um dos pastores principais titulares da PIBA, da Primeira Igreja Batista de Atibaia. O pastor Davi, ele também é presidente do Ministério Pregue a Palavra. Este ministério tem como objetivo difundir a pregação expositiva, dando cursos de especialização para pregadores, para líderes, pastores que querem aprender sobre exposição bíblica e se capacitarem melhor nessa questão. Então, após a vinheta, eu e o pastor Davi Merck Jr. vamos conversar sobre esse assunto importante por demais para as nossas igrejas. Mas antes de irmos para o nosso vídeo, mais uma vez eu peço a você, se inscreva no nosso canal, dê o seu joinha no vídeo, assista até o final, compartilha com o máximo de pessoas que você puder e também ative as notificações para que você seja avisado pelo YouTube quando um novo conteúdo for colocado no ar pelo nosso canal. Então, fica aí, aguarde. Após a vinheta, eu e o pastor Davi vamos conversar sobre o movimento da palavra. Até daqui a pouco. Seja muito bem-vindo ao podcast do Tchê, pastor Davi Merck Jr. É um prazer, uma alegria tê-lo aqui conosco para bater um papo sobre o movimento da palavra. Falar um pouco sobre exposição bíblica, a importância dela, como ela deve ser administrada na igreja. E é um prazer tê-lo aqui para conversar conosco sobre isso, abençoar o nosso povo. E seja muito bem-vindo. O meu desejo é que esse tempo seja joia, abençoador para nós e para quem vai nos assistir. Então, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. É um privilégio estar aqui com você, pastor Leandro, e participar do... Gostei, teologia, né? Teologia. Teologia. Aí, muitas saudades aí do Sul. Muito bom. O senhor já esteve aqui quantas vezes, pastor? Já perdi a conta. Eu gosto muito do Sul, gosto do chimarrão, do churrasco acima de tudo, e dos gaúchos, né? Eu nasci no Texas, né? Então eu me sinto um pouquinho gaúcho. Já é familiarizado, né? Pastor Davi, vamos começar o nosso papo conhecendo um pouco mais o senhor. Fale um pouco do senhor, fale um pouco do ministério que o senhor está engajado, como Deus tem lhe usado no avanço do reino onde o senhor está. Ok, bom, meu nome é Davi, Davi Merck Jr. Eu sou casado com Adriana há 16 anos, nós temos 3 filhos, Lila, Andrew e John. E hoje eu sirvo como um dos pastores titulares da Primeira Igreja Batista de Atibaia, aqui em São Paulo. Então nós temos uma igreja, estamos buscando trabalhar, crescer, pregando a palavra de Deus aqui na igreja, pastoreando o povo aqui. E também sirvo como presidente de uma organização, uma missão que surgiu aqui da nossa igreja, que se chama Pregue a Palavra. Então, que nasceu vários anos atrás. Eu fui diretor executivo por um tempo, e aí quando assumi como um dos pastores aqui da igreja, passei a ser o presidente dessa organização, e algo que está muito próximo do meu coração também. Legal. Então é uma alegria poder participar aí juntos. Massa. Pastor, o movimento da palavra. Explique para nós um pouco o que seria o movimento da palavra. Ok. Uma forma que eu ouvi, eu gostei muito, como
definir o movimento da palavra, é o desejo de ver a palavra de Deus fluindo poderosamente de cada igreja, a partir de cada igreja, para todas as nações. É o movimento que nós vemos no livro de Atos, em que depois que os apóstolos receberam a grande comissão de Jesus, quando ele voltou aos céus, de fazer discípulos de todas as nações, batizando, ensinando-os tudo que Jesus ensinou, nós vemos eles se espalhando então pelas nações, as viagens missionárias de Paulo e assim por diante. E ao longo de vários pontos no livro de Atos, o autor Lucas, ele faz uma avaliação, né, um resumo, um sumário de como chegou até aquele ponto, até então. E é interessante, momentos de perseguição, momentos de grande manifestações do poder de Deus, problemas dentro da igreja, dentro e fora, mas o resumo é, por exemplo, vou usar o Atos 19 e 20. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Várias vezes ele usa esse tipo de termo. É a palavra de Deus que ia adiante. Então isso que nós queremos ver é a palavra de Deus transformando a igreja, como se fosse no volante da igreja, e a partir da igreja saindo para as nações. Bem, massa. E por que, pastor, é importante nós conversarmos sobre esse movimento da palavra? Qual a importância de se estar em discussão, nas rodas de conversas na igreja, entre pastores, líderes, aqueles pregadores? Por que é importante falarmos sobre isso? Porque é muito fácil para nós acharmos que o sucesso da igreja, ou o sucesso do evangelho, está em nós, nossas habilidades, nossa personalidade, nosso estilo de liderança, nossas estratégias, num pragmatismo, né, nas nossas práticas e inteligência. E é muito fácil esquecermos que, embora Deus pode usar tudo isso, o poder está na sua palavra, proclamada, ensinada, aconselhada, evangelizada, e o seu Santo Espírito transformando vidas através da sua palavra. É ali que está a vida da igreja, é ali que está o poder de Deus no Evangelho para transformar, para converter pessoas, trazê-los para o Evangelho, para Cristo Jesus, transformá-los à imagem de Cristo. E ali que está a essência da igreja. Eu me lembrei agora de um versículo, que para mim é um dos versículos importantes quando se fala em pregação e ação do Espírito Santo, que o senhor acabou de dizer, que está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 5. Paulo diz que o nosso evangelho não chegou até vocês tão somente em palavras, mas em poder, no Espírito e em plena convicção. Então, por mais que exista a palavra, pregação, também há o Santo Espírito fazendo com que aquela mensagem seja poderosa, trazendo convicção aos seus ouvintes, e trazendo então transformação dali. E aí a gente parte para a seguinte pergunta: qual é a importância da pregação expositiva ou da exposição bíblica para o movimento da palavra? Ok. A pregação, o púlpito, é ali em que a igreja se reúne, a igreja local se reúne corporativamente para juntos, como povo de Deus, se submeter ao Senhor através da sua palavra pregada. Ali dá o tom, porque é Deus quem dirige sua igreja, através daquilo que Ele disse, aquilo que Ele nos deu, que é a sua palavra. Então a exposição bíblica começa com aquilo que Deus disse e fala: olha, Deus sabe o que nós precisamos, o alimento que precisamos. Então ele lê o texto, explica, aplica para a igreja, e então dali que sai a igreja alimentado pela palavra, direcionada pela palavra, para viver a vida cristã que Deus nos deu. Então o púlpito é esse ponto da igreja se reunindo, se submetendo a Deus e a sua palavra. E é como se fosse
eu gosto da ilustração que o púlpito é como se fosse a fonte ou a cachoeira, onde a palavra é proclamada, mas ela não para ali. Não é a ideia de que a pregação de domingo é toda a palavra que a igreja precisa para a sua semana. Não, ali é o ponto de partida, é onde liga a torneira, mas dali ela precisa fluir para a cada pessoa e cada ministério da igreja e cada vida, para que ela transborde em suas vidas. Então, pais com seus filhos, casais, discipulados, aconselhamentos, evangelismo durante a semana, tantos outros ministérios, grupos pequenos, tudo o que acontece também precisa ser permeado e comunicando a palavra uns aos outros também. Então esse movimento continua, mas o que dá o tom, o que prepara a igreja para isso, começa no púlpito. O senhor diria que, então, a pregação do domingo, não excluindo a importância dela, mas para que o movimento da palavra aconteça, não é suficiente? No caso, ela começa no púlpito, no domingo, ou em outro dia que haja o culto solene, mas não é suficiente. É preciso que a igreja ela tome isso para si, de maneira que ela pratique diariamente. É isso que o senhor está dizendo? Isso. Exatamente. Então, enquanto é essencial que uma igreja tenha exposição bíblica no púlpito, também seria incompleto um pastor dizer, não, beleza, eu prego expositivamente, então é só isso. Bom, de fato, Deus vai usar isso, eu creio, poderosamente, mas eu perguntaria para esse pastor, como eu tenho que me perguntar constantemente, joia, excelente, começou bem, mas e aí? E o seu ministério infantil? Também está voltado na centralidade da palavra de Deus? E os seus adolescentes? E sua escola dominical? E não sei se tem grupos pequenos? E o louvor? E os discipulados? Existem relacionamentos durante a semana acontecendo em torno da palavra de Deus? Se não há, então a gente precisa ajudar outros, os membros da igreja, vivenciar a palavra de Deus em seus relacionamentos, em dependência a Deus, em oração, para que isso continue a fervilhar durante a semana e em toda a nossa vida. Perfeito, perfeito, pastor. A ideia de que é algo contínuo, ele precisa estar presente tanto na mente do líder, do pastor, como da igreja. E eu acho, e o senhor pode até complementar, que isso deve partir do próprio pastor da igreja. Porque é ele que está ensinando, é ele que está direcionando o povo de Deus. É ele que deve incutir na igreja essa verdade de que deve não apenas fluir do púlpito, mas a partir deles, como o senhor ilustrou muito bem, na mesa de jantar, no café, enquanto está se conversando. E aqui eu quero fazer uma pergunta sobre, mais específico quanto ao púlpito, a pregação expositiva, mais no que diz respeito da forma, do método. O que precisa o sermão para ele ser expositivo? O que precisa para que seja algo que, como nós estamos falando, a igreja entenda perfeitamente que é aquilo ali que deve acontecer? Um sermão expositivo, ele precisa, primeiro, entender que ele começa com a palavra de Deus. Deus já nos deu a sua palavra. Eu não começo com aquilo que eu quero dizer, mas aquilo que Deus quer dizer. Então eu começo com um texto da palavra de Deus, uma perícope, uma história, um capítulo, um parágrafo, que seja. Mas um trecho, e a partir disso eu preciso saber o que Deus está dizendo aqui. Qual a mensagem do autor para os seus ouvintes originais? E aí, como isso se aplica para nós hoje? Para o meu povo, para mim. E aí, uma vez que eu entendo o que Deus está dizendo, a lição, a mensagem que Ele tem para nós, o que é que Ele quer transformar na minha vida a partir dessa mensagem, então eu preciso transmitir isso de uma maneira simples, clara, buscando chegar também no coração dos meus ouvintes, para que eles também sejam transformados com essa mesma mensagem. Então, é um texto, extrair do texto a sua mensagem, seu propósito de transformar vidas,
e aí então, claramente, transmitir isso, usando ilustrações, aplicações, tudo que for necessário para que ele seja bem compreendido, buscando alcançar o coração. Certo. O que o senhor diria, olhando para os nossos dias, as igrejas que hoje temos? O senhor acha que elas estão acordando mais para essa questão da pregação expositiva, ou ainda há um número muito pequeno de igrejas, pastores, pregadores que que sentem prazer em fazer esse tipo de sermão? Porque nós vamos falar daqui um pouco sobre as dificuldades em se fazer um sermão expositivo. Mas, olhando para o contexto evangélico atual, como é que o senhor vê as igrejas? Ainda é pouco? Estão acordando? Como é que o senhor avalia essa questão? Eu vejo que é uma minoria, sim. A minha impressão é que a grande maioria das igrejas e dos pastores, a pregação começa de uma ideia que eles têm algo que eu quero falar, Deus falou comigo e eu vou então dizer o que eu quero dizer e perdendo o senso da importância e centralidade da palavra de Deus. Eu acho que tem muito de um pragmatismo, o que o povo gosta, então nós vamos fazer, muito um comentário social, é muito a partir do jornal, a partir do que está acontecendo por aí é o que a gente vai falando. Ou a partir de um calendário eclesiástico, é dia disso, é dia daquilo, não sei o que lá, é mês disso, mês daquilo. Eu acho que isso tem sido muito padrão. E muitas vezes a gente pega qualquer texto só para amarrar uma ideia e parte para falar o que a gente quer falar. E acho que isso é muito comum. Ao mesmo tempo, eu estou muito encorajado em ver cada vez mais interesse pela exposição bíblica. Ao ponto de até me preocupar que em alguns ambientes eu acho que até virou modinha. Né? Eu já vi alguns cursos de exposição bíblica vindo de gente que essa pessoa está falando de exposição bíblica, ela não tem essas convicções, mas ok, né? Isso, quanto mais melhor, né? Voltando. Porém, eu acho que é uma cautela. Muitas vezes, a exposição bíblica precisa ser convicções, e não só mais um estilo, ou uma modinha, não. A exposição bíblica, ele também pode ser muito facilmente confundido. Nós temos pessoas que acham que a exposição bíblica é simplesmente você fazer um comentário corrido, muito chato do texto, versículo por versículo, e enfadonho, ninguém aguenta, e a igreja dorme. Né? Ou outros acham que não. Você pode pregar desse jeito, pode pregar assim, assado, exposição bíblica. Vocês querem exposição bíblica? Tem aqui também. Aqui também vai. E não é. Não é. Então, eu tenho sido muito encorajado de ver um movimento. Então, embora você tenha essas confusões pela periferia, eu vejo um crescimento muito encorajador de pessoas querendo ouvir a palavra de Deus. E impressionante quantos membros de igrejas, quantas pessoas têm buscado isso, e até pelo YouTube, e vindo para igrejas que têm exposição bíblica, por causa de uma sede pela palavra de Deus. Isso é fabuloso. Eu ouvi de alguns pastores que, na época da pandemia, algumas igrejas, se não a maioria das igrejas do Brasil, fecharam, e alguns cristãos começaram a assistir pelo YouTube, pelas redes sociais, pregações de várias igrejas. E quando o governo ou os governos eles reabriram, vamos dizer assim, as igrejas, igrejas de certos pastores conhecidos disseram que houve um levante de pessoas que ouviram a pregação e que gostaram da forma como estavam pregando e acabaram ficando na igreja. Então isso de fato aconteceu, inclusive na última igreja que eu estava pastoreando lá em Fortaleza, isso aconteceu também. Então de fato isso aconteceu e a gente pode provar. Isso tem sido muito comum, muito comum. E até
pessoas vindo de outras denominações, buscando, como o senhor disse, por causa da sua sede, indo atrás de pregações expositivas. Agora, o senhor falou da confusão, não é? É interessante isso. Eu estava na fronteira há algumas semanas, estávamos fazendo pesquisa de campo e fomos com uma família. E em um domingo nós fomos em uma igreja batista. Opa, tem uma igreja batista, vamos chegar lá. E toda aquela apresentação psicodélica, apaga a luz ali e fica a luz no pregador e depois fica só nos músicos. Mas na hora da pregação apagou-se as luzes, tinha um tecladinho atrás jogando uma música para tentar... Eu não sei se é para tentar, isso é a avaliação minha, mas para induzir, vamos dizer assim, emocionalmente aqueles que estavam ali. Estava cheia a igreja, e o pregador, ele leu uma passagem, mas só que ele não explicou a passagem, ele não aplicou a passagem, ele trouxe mais experiências pessoais com ele, com Deus, as suas experiências místicas, do que explicar o texto que ele leu. Então, é muito recorrente essas confusões que o senhor acabou de dizer. Achando que está expondo, Exato. mas na verdade não está expondo, está falando outra coisa, qualquer coisa que o texto não diz. E aí a gente entra na questão das dificuldades se assim pode dizer, dificuldades, de se aprender ou de fazer, ou de produzir um sermão expositivo. Na sua opinião, pastor, quais são as dificuldades que existem na preparação do sermão expositivo e se essas dificuldades elas são facilmente transpostas? As dificuldades são porque dá muito trabalho. Uhum. Tem que estudar, tem que... né, 1 Timóteo 5, Paulo fala para ele, deve ser considerados merecedores de pagamento em dobro os presbíteros que presidem bem, especialmente os que se esforçam, se afadigam, diz outra versão, na pregação da palavra e no ensino. Né? E, é de suar, é de chegar em casa com a cabeça cansada, porque nós estamos, sim, lidando com um texto inspirado por Deus, mas um texto antigo, escrito por uma outra época, e você entender isso, o que está lá, é um desafio, dá trabalho. Precisamos estudar as palavras, o contexto, o que está ali, a estrutura, a intenção do autor, trazer isso para hoje de uma forma adequada, centralizada na pessoa de Cristo, aplicar os nossos corações. E aí, depois disso, tem que pensar, e como eu vou ajudar as pessoas a entender isso que eu estudei? Né? Se eu vou simplesmente jogar aqui um monte de fatos e observações minhas, e o pessoal vai sair confuso. Então eu preciso trabalhar para construir essa ponte de comunicação para eles, para a vida deles, de uma forma simples, para que cada pessoa, cada criança, cada adulto, idoso vai entender o que eu estou transmitindo. Então, dá trabalho. Eu acho que algumas das áreas primeiro, a gente realmente entender a intenção do autor, entender como aplicar isso para a minha vida e para os outros, como transmitir isso. Existem ferramentas fáceis para isso? Eu diria, existem ferramentas simples para isso. Nada é fácil. Tudo requer um esforço. Mas eu acho que alguns princípios básicos de como estudar a Bíblia, como interpretar, tem me ajudado muito mesmo, para não me perder nos detalhes do texto e achar aquela linha, a melodia do autor que ele está passando para nós e para levar ao povo. Então, leva preparo, mas algumas ideias, alguns princípios simples são suficientes para qualquer cristão. Não precisa ser pastor. Consegue abrir a Bíblia, ler a Bíblia, entender e aplicar a sua vida. Perfeito. Pastor, o senhor acha que também não tem aquela questão de, por ser
por precisar se esforçar, tanto intelectualmente como a questão do seu relacionamento com Deus, indo para o texto, observando e tirando as conclusões, aplicando a sua vida. O senhor acha que, por ser um exercício, vamos dizer assim, um pouco difícil de fazer, pastores e pregadores, eles decidem não optar pela pregação expositiva e ir para um outro tipo de pregação? Muito sim. Nós somos preguiçosos. Então, e sim, nós temos tantas tarefas, aconselhamento, visita, evangelismo, tantos pastores têm um outro emprego que precisa para se sustentar. Então, sim, são desafios, mas isso não pode tirar a centralidade de expor a palavra de Deus. Agora, ok, às vezes nós vamos ter que escolher um trecho da palavra mais curta, talvez nós vamos ter que trabalhar num livro que talvez seja um pouco mais simples para começar, para ganhar um pouco mais esse traquejo, dessa ajuda. Sim, mas uma coisa eu acredito, uma vez que você faz o trabalho e começa num livro da Bíblia, indo em sequência, parágrafo por parágrafo, história por história, expondo aquilo, ele vai se tornando mais fácil. Porque se eu já dei uma olhada no livro como um todo, já tenho uma noção da direção. Semana passada eu fiz o capítulo 1 e hoje eu estou no capítulo 2. O que eu estudei para o capítulo 1 já vai me ajudar quanto ao contexto e a direção do capítulo 2. Então acaba um sermão expositivo, vai ajudando o próximo. Isso é legal, aí eu ganho tempo. Sim. Quem faz uma pregação que vai pulando de uma passagem para outra, né, um temático, que tem o seu lugar às vezes, sim, às vezes tem uma necessidade de algo assim, mas dá mais trabalho, porque se eu quero ser fiel à palavra de Deus, eu preciso ter certeza que cada trecho da palavra de Deus que eu vou citar, eu estou usando dentro do seu contexto, dentro da sua mensagem, intenção do autor. Exato. Se eu vou ser fiel, vai dar mais trabalho. Exatamente. Pastor, agora voltando um pouco para a igreja como um todo, tu achas que os problemas que as igrejas enfrentam hoje, problemas em geral, vamos falar assim, eles poderiam ser sanados com esse método ou esse estilo de pregação expositivo? Por exemplo, não consegue entender alguma coisa das Escrituras, ou não consegue praticar, não consegue entender de maneira que, entendi. O senhor acha que a exposição bíblica, ela poderia ajudar os irmãos da igreja a entenderem melhor o contexto, a situação que está sendo ali lida e pregada para eles, de maneira que eles possam sair da igreja e dizer assim, rapaz, agora está mais fácil de eu fazer isso aqui, fazer aquele outro? Sim. Eu diria no seguinte, em grande parte sim. Isso não significa que, a igreja que tem exposição bíblica, pronto, não tem mais problemas. Não, isso não. Nós estamos lidando com pecadores sendo transformados por Cristo. Mas é a partir do púlpito, da palavra de Deus pregada fielmente, que começa a água limpa da palavra de Deus fluir pela igreja e transformá-la. Então, é essencial, eu diria a primeira coisa, é ali. É começar a ajudar a igreja a se acostumar, porque é um processo também com a exposição bíblica. Porque o que acontece? Quando a igreja vê, por um lado, um pastor que pula e conecta um monte de textos diferentes e numa mensagem tal, e eles falam, uau, que interessante, mas eu não sei fazer isso não. Mas quando um pastor abre a palavra de Deus, lê o texto, explica o texto, aplica o texto, de tal forma que a igreja consegue ver, eu estou vendo porque o pastor está falando isso, eu estou vendo isso no texto, olha só, olha só, eu estou vendo como ele fez. Eles começam aos poucos a conseguir fazer a mesma coisa em casa. Ele abre a Bíblia, ao invés de ficar picotando um texto aqui, pula para outro, pula para outro, ele vai começar a ter a mesma disciplina de falar, não, eu consigo, isso parece fácil até. Não é.
Mas parece fácil. E ele começa a ler, interpretar e aplicar na vida dele. E pronto. Ele começa a ganhar maturidade e começa a ajudar outros. Outra coisa que ajuda bastante é até que situações de aconselhamento. É impressionante. Quando você vai texto por texto, em sequência, ao longo de um livro da Bíblia, quem dá a dieta, define a dieta da igreja, os assuntos da pregação, é o próprio Espírito Santo. Porque ele inspirou o texto e eu estou pegando os assuntos que ele colocou. E eu acabo tratando de assuntos que eu jamais imaginaria que eu ia pregar sobre aquilo. Né? A gente estava expondo no 1º e 2º Samuel. Então eu tive que pegar o texto do suicídio de Saul. Eu nunca pensei que ia pregar sobre suicídio. Né? E ali daquela passagem. Mas estava lá. E aí até a gente já começa a ouvir aquela coisa. Olha, pastor, eu ia fazer uma pergunta sobre uma situação que eu preciso de ajuda para aconselhar alguém, ajudar alguém, ou na minha vida, mas eu nem preciso fazer mais essa pergunta porque estava no texto do sermão de domingo. Né? O texto já falou. Então, ele começa a ajudar a igreja a ver o padrão para tudo na nossa igreja é a palavra de Deus. Quem está no banco do motorista da igreja, segurando o volante, é a palavra de Deus. E isso sim, começa a guiar a igreja, a acostumá-la com voltar para a Bíblia e ela ser o que transforma ela. E isso sim, ajuda muito a sanar, a lavar tantas dificuldades na igreja. Sim. O senhor até respondeu já para uma das perguntas que eu ia fazer sobre como ensinar o povo a ter ouvidos expositivos. Eu ouvi uma vez esse conceito, né, de que o pastor ele precisa pregar expositivamente para dar uma dieta saudável, mas ele também precisa ensinar o seu povo a ter ouvidos expositivos, no que diz respeito às pessoas a acolherem essa forma de pregação, porque eu já ouvi alguns irmãos, pessoas dizendo que não gostam de pregação expositiva. Não gostam por vários motivos. Teve um que chegou para mim e disse que não gosta de pregação expositiva por causa dos visitantes. Não tinha nada a ver com ele, mas por causa dos visitantes, iriam chegar e não iriam entender o contexto e vamos dizer assim, a melodia, o que está sendo pregado já há alguns domingos. Outros já dizem que a igreja precisa pregar sobre família, sobre filhos, sobre temas específicos. E aqui eu quero que você comente um pouco. Por que algumas pessoas, não gostam da pregação expositiva? E eu acredito que por causa disso os pregadores resolvem se moldar aos gostos dos seus membros. Não é? O que o senhor diria sobre isso, pastor? Alguns desses motivos podem ser muito bons. E acho que a gente pode entender, às vezes, o que as pessoas querem dizer com isso. Às vezes, são também falta de entender o papel do púlpito e da igreja. Por exemplo, quanto a visitantes, essa é uma boa preocupação. Claro, nós entendemos que a igreja, o culto público, ele é voltado para os salvos, a igreja reunida, a adorar a Deus debaixo da palavra, ela será alimentada e preparada para alcançar o mundo e sair. Às vezes a gente tem muito o conceito o culto evangelístico, então vem e tal, e a igreja não é alimentada. O púlpito não... O evangelho deve ser pregado, a gente deve ser sensível a visitantes que vêm, não excluí-los, mas é para a edificação da igreja, para que ela saia e evangelize os povos. Porém, um bom sermão expositivo, ele prega Cristo e Cristo crucificado. Um bom sermão expositivo, ele vai ser sensível ao fato de que algumas pessoas presentes não estavam aqui semana passada. Então, ele precisa ter sabedoria para conectar ao contexto de uma forma apropriada, para que cada sermão seja completo em si. Então, quem só pegar esse sermão tem o suficiente. Vai sair com uma mensagem da palavra de Deus. Seria melhor ainda se ela pegar a série toda, mas está ali. Então, essa sensibilidade é necessária.
sempre voltar para a questão do evangelho, levar a conectar usando uma boa teologia bíblica com a pessoa de Cristo e Cristo crucificado. Então, a igreja, salvos e também os não salvos, precisam ouvir a mensagem de Cristo sempre. Nós precisamos ouvir o evangelho. Isso não significa uma mensagem evangelística sempre, mas o desejo de que sempre nós estamos voltando para isso. Então, mesmo não salvo, ele vai ouvir algo do evangelho. Ele vai ouvir o evangelho, ele vai ouvir algo no sermão expositivo que Deus pode usar naquele momento para tocar no seu coração. Perfeito. Então, às vezes essas preocupações são, elas têm um fundo de verdade e que, como pregadores expositivos, a gente precisa lembrar que a boa exposição bíblica, ela é bem completa. Às vezes a gente, não, isso não, a gente só está aqui para falar para os crentes, estou nem aí para o visitante. Não, também não. Não, eu não vou pregar, não é evangelístico. Sim, mas pregue Cristo. Entendeu? Então a gente tem que saber lidar com essas coisas. Não quer dizer também, e isso aqui, outros podem discordar de mim, existem momentos em que eu creio que, como pastor, olha, é um momento para falar de uma área específica. Então, domingo agora foi dia dos pais. Nós temos culto de manhã e à noite. No culto à noite, a gente seguiu nossa sequência de pregação em 2 Samuel normalmente. Mas de manhã, eu dei uma parada e nós temos vários pregadores aqui e eu voltei mais para o dia dos pais. Só que como que eu fiz? Eu peguei um outro texto da Bíblia e expus Provérbios 4, de 1 a 9. Então, mais de o legado da sabedoria sendo passado de pais para filhos. Então, tem a ver com o dia, mas ainda é expositivo. Sim. Nós tivemos algumas semanas atrás uma mensagem, falou, olha, nós estamos entrando numa época política, é um assunto que nas últimas eleições foi bem difícil aqui para a nossa igreja, então a gente parou e foi uma mensagem tópica, pegando vários textos e trazendo orientação bíblica para isso. Então eu vejo que há espaço para isso, mas é a exceção. A dieta normal da igreja é trecho após trecho na palavra de Deus. E o impressionante disso é que isso acaba tocando muitos assuntos além do que a gente imagina. A verdade é que quando a gente fica só no temático, a gente nunca sai do que o pregador já sabe. Porque ele vai achar tempo que ele conhece. Sim. E vai ficar sempre naqueles, acaba sendo muito repetitivo, não tem material novo. Quando expomos a palavra de Deus, nós somos forçados a sair da nossa zona de conforto, entrar em assuntos e temas que a gente não conhece bem e cresce. E a igreja é alimentada com a riqueza da palavra de Deus. Perfeito. Pastor, o que o senhor diria da segurança? E agora eu digo para o pastor, para o pregador. Existe algum tipo de segurança na exposição bíblica para o pastor? Com certeza. Na exposição bíblica você vai lidar com assuntos diversos, como eu falei, assuntos difíceis, delicados, só que na sequência normal do texto. E aí, essa é uma grande segurança, porque quando você chega nesses pontos polêmicos, alguém fala, você está mandando recado. Não, era o próximo texto. Então, a gente pregou Marcos, chegou no texto que fala de divórcio e recasamento. Pregamos sobre divórcio e casamento. Ninguém pode falar, vocês estão querendo mandar falar com certo. Não, tá aqui, ó, tá o texto aqui, ó, é o próximo. Então é uma grande segurança diante de tantas situações complexas que nós temos, sobre gênero, casamento, dinheiro, papel do homem, papel da mulher, tantas outras coisas. Então, você está ali. E até situações de aconselhamento específico na igreja, que deixa a palavra falar. Sim. Nós estamos de manhã pregando 1 Timóteo, e daqui a algumas semanas eu devo pegar justamente esse trecho que fala sobre o sustento do pastor. Isso não é algo confortável de se pregar, né? Mas eu não tô, eu quero pegar isso aqui porque agora eu vou falar para a igreja como... Não, é o próximo trecho. Vamos olhar o que a Bíblia diz. Não tem para onde fugir, né, pastor? Rapaz, não tem como pular, não tem como ir para outro texto. É esse aqui agora.
É ele mesmo. Exato, é difícil, mas é bom, é muito bom. Sim, e a sim. gente cresce como pregadores, Uhum. a gente cresce muito, lidando com passagens e falando, Senhor, o que eu vou dizer desse trecho? Mas eu creio que toda a Escritura é inspirada e útil, né, para instruir, ensinar, exortar, Uhum. corrigir, repreender a igreja, preparar. Então, esse trecho aqui, por mais estranho, difícil que seja, ela também é útil para a minha vida e para a igreja. Amém. Perfeito, pastor. Pastor, antes de nós falarmos um pouco sobre o Pregue a Palavra, sobre esse ministério fabuloso, o qual eu admiro muito, já fui aluno, já fui seu aluno também. Antes de partirmos para esse lado do Pregue a Palavra, o que o senhor sugeriria para aqueles pastores, pregadores que infelizmente não têm acesso a cursos, não têm acesso... O acesso deles é limitado quanto ao aprendizado da pregação expositiva. Qual a sua sugestão a eles para que eles tomem coragem, continuem com ânimo, buscando aquilo que está o mais próximo deles para que eles continuem estudando e aprendendo sobre a exposição bíblica? Hoje nós temos, graças a Deus, aqui no Brasil, cada vez mais recursos, cada vez mais acessíveis para isso. Né? Claro, eu acho que o Pregue a Palavra é um deles. Eu acho que o nosso alvo é estar o mais próximo de qualquer pastor. Mas nós temos bons livros e nós temos até algumas organizações que doam livros para pastores carentes. Então eu pegaria material sobre pregação. Você tem livros como Pregue, do Mark Dever, do Greg Gilbert. Você tem livros como do Pregação Cristocêntrica, do Brian Chappell. Você tem vários desses que estão disponíveis, que dá para você pegar e estudar. Você tem bons pregadores expositivos online, no YouTube, que você pode ouvir e começar a pegar uma noção. Tem alguns cursos de hermenêutica, de estudo bíblico, exposição bíblica, que estão no YouTube, disponíveis gratuitamente. Você tem cursos online agora, então tem muita coisa possível. Que também então eu pegaria isso. Mas antes de mais nada, esses são todos outros recursos que podem ajudar. Onde eu começaria seria o seguinte, porém, um pastor ouvindo isso agora, começaria com um livro da Bíblia, começaria a ler aquele livro, fazer meio tempo devocional pessoal naquele livro. Ler e reler o livro todo. Pega um livro curto, um livro, talvez pegue o livro de Tito, por exemplo. Leia, releia, vai estudando parágrafo por parágrafo, fazendo as perguntas, o que eu estou vendo aqui? Qual a mensagem desse texto? O que Deus quer transformar na minha vida? E começar a meditar nisso e anotando coisas que Deus está fazendo na sua vida, e aí pensar, como que eu posso transmitir isso para outros? E vai descobrir uma grande riqueza e um grande desafio, ponto de partida. Ótimo, pastor. Pastor, vamos falar um pouco sobre o Pregue a Palavra. Vamos... um outro objetivo também desse papo é tentar divulgar para aqueles que ainda não conhecem esse ministério, o qual, como eu disse, admiro bastante. Pastor, como surgiu o Pregue a Palavra, pastor? Da onde surgiu a iniciativa de preparar obreiros melhor que esse ministério pôde fazer, ou pode fazer? Sim. Vários anos atrás, por volta de 2008, mais ou menos, aqui a nossa igreja era liderada pelo pastor Mendes, e ele tinha grande paixão e anseio por ajudar pastores, especialmente de pastores sem acesso a cursos e materiais e congressos, ajudá-los a voltar para uma eclesiologia bíblica e para pregação expositiva. E diante disso, surgiu a partir de uma amizade dele com um pastor americano, o Bill Mills, que liderava uma missão que justamente treinava pastores na exposição bíblica. Então, através dessa amizade, alguns
dessa organização vieram aqui, e aqui em Atibaia começaram 2 turmas, 2 grupos pequenos, de 12 a 20 pastores, e simplesmente de sentar durante 3 a 5 dias, pegar um livro da Bíblia, e juntos relembrar os princípios simples, básicos, essenciais, de como estudar a Bíblia, como extrair a mensagem do texto, ser transformados pelo texto bíblico, e estudando um livro da Bíblia. Então a gente começava com Jonas, ou 2 Timóteo, e nós mesmos sendo desafiados pela palavra de Deus. E aí capacitou esses homens para voltarem para suas regiões ao redor do Brasil, e pegar mais um grupo de pastores, e crescer juntos ao redor da palavra de Deus. E capacitar a eles. Vamos voltar para a palavra. Vamos voltar para a Bíblia. Vamos estudar esse texto, trecho após trecho. Voltar às essências desses princípios básicos de interpretar a Bíblia. E com isso começou a crescer e multiplicar. E Deus abençoou de tal forma que a igreja falou, olha, nós precisamos organizar isso aqui, para que ele ganhe ainda mais força. Então, começou o Prega a Palavra como uma organização, em parceria, sim, com essa missão nos Estados Unidos. O filho do pastor Mendes, o Eduardo, tinha isso muito no coração, e ele foi o primeiro diretor executivo, e explodiu para tudo quanto é canto do Brasil, e tem crescido cada vez mais. E é muito simples, ele não tem nenhum segredo. O segredo é homens em torno da palavra de Deus, sendo transformados e capacitados para levar adiante, voltar para suas igrejas, pregar expositivamente, capacitar outros a lerem a Bíblia e ser transformados pela palavra de Deus. Hoje, pela graça de Deus, nós temos mais de 70 grupos aqui espalhados pelo Brasil, e nós estamos já em vários outros países, Angola, Moçambique, Portugal, Venezuela, Cuba, e até com um grupo nos Estados Unidos que pediu para a gente voltar e dar o treinamento lá. E tem sido isso, simplesmente pastores voluntários que ajudam, viajam para outros lugares e treinam outros colegas e voltar nossa atenção para a palavra. Perfeito. Pastor, como é que o curso funciona? É bom a gente falar um pouco, para que os pastores vejam que não é algo de outro mundo e inacessível para eles. Não, por exemplo, em que locais pode haver o prega-palavra? Ou quem pode fazer o prega-palavra? Sim. Hoje nós estamos em todas as regiões do Brasil. E o que acontece? Nosso foco desse ministério é investir em pastores, segundo as qualificações bíblicas de 1 Timóteo 3 e Tito 1. Então, a gente trabalha com esse grupo que a gente vê que são as pessoas estratégicas. Pode ser seminarista, mas aqueles que vão estar pregando na igreja. Então, nós precisamos de lugares, qualquer lugar, onde reúna um local que daquela região, daquela cidade, pode alcançar toda uma região e juntar pastores daquela região com alguns parceiros para ajudar a cobrir só as despesas de viagem. E aí, então, nós designamos pastores voluntários, professores voluntários para ir para lá, e vão ter um encontro por semestre, durante 3 dias. E cada encontro vai estudar um livro da Bíblia. E esses encontros se continuam durante 4 anos. Então são 8 encontros ao todo. E ao longo desses encontros, a gente vai trabalhando, então, 8 livros da Bíblia, trabalhando os princípios de hermenêutica, princípios de interpretação bíblica, de novo, em cada livro, e ajudando esses irmãos para que eles voltem para suas igrejas e treinem outros. Preguem expositivamente e treinem todos, homens, mulheres, adultos, crianças, quem eles puder, para que a igreja seja capacitada a ler e a entender as Escrituras. Então esse é o formato básico que a gente acontece. Então não é algo só do ministério. No caso, o prega-palavra chega, treina o pastor, e o pastor pode difundir para o máximo de pessoas possível, sem autorização. Como é que funciona? A gente incentiva que ele faça isso dentro da sua própria igreja, sim. E aí,
E alguns desses nós, então, convidamos para também formar parte do nosso grupo de professores voluntários. A gente, para manter a visão e o foco, a gente sim pede que novos grupos de pastores sejam conectados ao Pregue a Palavra, porque tem toda uma capacitação, reciclagem de professores, manter. Mas nós queremos que, sim, cada pastor volte e pegue sua liderança, pega os professores de EBD e tudo, e trabalhe com eles para que eles também cresçam e adaptem como for necessário para a sua igreja. Aqui na minha igreja a gente está fazendo isso agora. A gente tem na EBD, a gente incluiu uma aula agora, como estudar a Bíblia. E é uma adaptação do material do Pregue a Palavra, mas não voltado para pregação, mas para a vida da igreja, para estudo bíblico. Perfeito, perfeito. Pastor, o movimento da palavra, quais as suas últimas considerações sobre esse importante assunto? O movimento da palavra não é de uma organização, não é do Pregue a Palavra, mas é aquilo que Deus está fazendo ao redor do mundo, ao longo dos séculos, pelo poder da sua palavra, sendo levado pelo seu povo, transformando vidas pelo seu espírito. E é um grande privilégio a gente cooperar com isso, participar disso, daquilo que Deus está fazendo. Então, eu chamo e clamo a cada crente a participar disso. Seja um pastor no púlpito, seja um crente encorajando outros crentes, ensinando seus filhos, discipulando, tudo que nós participemos através dos nossos relacionamentos, as pessoas ao nosso redor, dependendo do Espírito Santo, para comunicar a palavra e ajudar outras pessoas a crescerem em Cristo. Essa é a grande alegria de participar daquilo que Deus está fazendo. Amém, amém. Que assim seja, pastor. Muito obrigado. Pastor Amém. Davi, eu que agradeço, foi um privilégio desfrutar desse tempo com o senhor, foi um privilégio lhe ouvir mais uma vez. Obrigado por dispor esse seu tempo para nos abençoar aquele que está nos assistindo. E o meu desejo e oração é que Deus continue lhe abençoando onde o senhor está, continue lhe abençoando no avanço do reino, a partir da sua igreja, que mais pessoas conheçam Jesus, que mais pessoas sejam transformadas pelo movimento da palavra, a partir do ministério do Pregue a Palavra. E o meu desejo é que o Pregue a Palavra também chegue até a fronteira, onde nós queremos estar daqui a um tempo. Uruguaiana, quem sabe, pregando a longo prazo ali Argentina e Uruguai. O nosso desejo e oração é esse. Pedimos que Deus nos abençoe para que isso aconteça. Então, meu muito obrigado, que Deus abençoe. Excelente. E um forte abraço. Muito obrigado. É um privilégio poder participar dessa iniciativa e que Deus abençoe muito o seu ministério também. Amém, pastor. Forte abraço. Também. Até mais.